Olá, sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde falamos de livros favoritos e por vezes vamos da ficção para a realidade, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a professora e escritora Ana Maria Magalhães, nasceu em Lisboa, no meio de uma enorme família onde as crianças ocupavam o primeiro lugar. A casa albergava pais, avós, uma tia notável contadora de histórias. Ali eram recebidos também com frequência muitos tios e primos que se instalavam para passar temporadas quando vinham do Porto, da Régua, de Moncorvo. Portanto, traziam outras histórias, outras expressões. Foi uma infância e uma juventude num ambiente alegre e rico de experiências humanas, e isso vê-se obviamente na sua escrita. A Ana Maria licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e acumulou durante os 3 primeiros anos a frequência do curso superior de Psicologia Aplicada. Também deu aulas em Moçambique. É mais direcionada para a literatura infantil-juvenil, principalmente conhecida por ter escrito a coleção Uma Aventura, em dupla com a Isabela Alçada, que foi adaptada para série, ainda um filme, fora os trabalhos feitos nas escolas, os teatros. É uma referência para todas as idades, os mais garotos e os miúdos de hoje que continuam a ler, e escreveu muito mais, muitas outras aventuras, como a coleção Viagens no Tempo, Asa Digital, a obra Armadilha Digital, O Teu Desafio e tantos outros. São mais de 100 e está tudo disponível online. Atualmente publicou o mais recente volume da coleção Uma Aventura na Curva do Rio, e iniciou uma aventura na rádio que nós continuamos na RFM, que a equipa do Café da Manhã e mais uns ajudantes alinharam em gravar e está nas redes sociais. Tem uma energia maravilhosa, vejo-a todos os anos, várias vezes na Feira do Livro. Este ano foi mais um. E hoje então veio aqui ter comigo. Obrigada, Ana Maria, e bem-vinda. Olá, Mariana, muito obrigada. E apresentou-me de uma forma tão viva e divertida. Digo, bom, muito obrigada. Que maravilha. Então começamos aqui por traços seus, antes de irmos para a leitora. 3 coisas que gosta. Disse-me conversar. Claro. Calha bem, aqui. Dançar. Adoro. E ainda dança? Sempre que posso, sim. Nomeadamente, meu marido não dança. Com os meus irmãos são os meus parceiros, mas eu tive balé e aprendi a dançar muito nova e, portanto, sempre adorei dançar. É o meu desporto, é dançar e andar. Que bom. Pois, isso foi outra coisa que disse que gostava, andar a pé. Andar a pé. E faz mesmo caminhadas? Ando muito a pé. Eu moro num bairro que é plano e, portanto, faço quilómetros por dia. Que bom. É bom, é bom. Que bom. E ali da Feira do Livro, sempre que eu ouvia, subir aquilo sim, tudo. Sim. Até a editora Caminho. 2 coisas que não gosta: de cozinhar. Odeio. Mas cozinha? Que remédio, não é? Pois. Mas não gosto nada e as coisas não me saem bem, não tenho paciência. Não é a minha praia, não. Se pudesse não fazia, não é? Se pudesse não tocava. Eu também sou assim. E também não gosta de brigas. Odeio brigas. Eu também enfim, como disse, cresci numa família muito grande, toda a gente estava bem. E tinha a minha mãe que era a apaziguadora mor, não é? Portanto, ao pé da minha mãe estava sempre tudo bem, e se não estivesse, ela se encarregava de conseguir. Com tanta criança? Com tanta criança e adolescentes depois. Vivi num ambiente pacífico e amigável e, portanto, detesto brigas, sim. Que bom. Eu tenho só, enfim, só comparando com uma sala cheia, não tenho 3 filhos, mas andam sempre às turras. Bom, e com tantas escolas e presenças em escolas e presenças na Feira do Livro, livros para escrever, vamos então conhecer a leitora. Como é que tem tempo para ler com isto tudo, com esta agenda completa? Bom, para um escritor, eu creio, não é que há sempre tempo para ler, seja ao deitar, seja na viagem de comboio, seja, enfim, de qualquer maneira. Mas eu fui uma grande leitora assim que aprendi a ler, que é uma coisa rara entre as crianças, não é? É. Mas a minha mãe lia muitos livros para nós em voz alta e eu estava ansiosa para aprender a ler. Quando fui para a escola, devorei a cartilha maternal João Deus e, portanto, assim que aprendi a ler, pedi imediatamente, que eu queria já só de presente eram livros. Que maravilha. É claro que uma pessoa lendo muito, quanto mais lê, mais facilidade tem em ler e em conhecer mais escritores, e não há propriamente nada que seja obstáculo, não é? A pessoa pode não gostar e não lê, pode não gostar e abandonar a meio, mas não há um obstáculo a dizer não percebo nada, isso não existe, não é? Para um grande leitor. É claro que as crianças, já faço aqui o alerta, crianças espontaneamente leitoras são poucas. Como professor eu dizia, numa turma de 30, se eu tiver um leitor espontâneo, já é muito bom. Os outros têm que ser fabricados pelos pais e pelos professores. E tem recomendações para fabricar? Porque eu tento fabricar, eu tenho dificuldade lá em casa. Não, às vezes não é fácil. Não, eu acho que tem que ser ao encontro do que cada um gosta. Eu, por exemplo, posso lhe dizer agora, a experiência mais recente foi com as minhas netas, que elas são completamente diferentes são irmãs e têm 2 anos de diferença. Portanto, para umas era um livro, para uma era um
um livro, para outra era um livro completamente diferente. Nunca fazer pesar sobre as crianças isto é que é bom e tu não gostas, o que tu gostas não presta para nada. Isso é o maior erro que se possa fazer, e a escola está muitas vezes a proceder mal porque força a ler coisas que não gostam. E então o que estão a fazer os professores que fazem isso é vacinar contra a leitura. Isto afinal é uma maçada, tem que ser aqui como a gramática e outras coisas maçadoras, e portanto, mas assim que saio da escola, leitura terminato. Sim, para não virar castigo. E às vezes também eu tenho o meu filho mais velho, quando tinha 11 anos, foi a primeira vez que ficou agarrado assim uma coleção de uma série de livros. E adorava. E tanto quando o meu segundo filho fez 11, eu pensei, pronto, está na altura agora de passar. E ele nem queria tentar. Pois. E eu não forcei. Claro. Tento forçar a leitura, a bem ou a mal, ou de outras formas, com erros e com enfim, tentativas. E só aos 13 é que ele pegou nessa coleção e ficou preso e adorou. Já agora que coleção era? É a Cherub, é de um Robert Muchamore. Já ouvi falar. Pronto. Pois é, cada um tem que fazer o seu caminho. Para a pessoa chegar aos grandes clássicos, aos grandes autores, tem que fazer o seu caminho, e o seu caminho é individual, que eu costumo dizer como é o amor. A gente às vezes vê porque é que aquela rapariga tão bonita gosta daquele rapaz horrendo, ou vice-versa. Não há explicação, quer dizer, de repente a pessoa sente-se absorvida por uma história, absorvida por um autor, e é isso que nos abre as portas sucessivas até chegar às grandes leituras. E depois eu também há vontade de procurar mais, não é? Exatamente. Criar o hábito. E a curiosidade, criar o hábito. E o sítio é uma coisa que as pessoas muitas vezes não pensam, não é? É preciso um sítio para ler. E tem um ritual? Quer dizer, não, quem lê muito lê em qualquer parte, não é? Agora, quem não lê muito, quando estamos a tentar criar o gosto pela leitura, é preciso que a criança tenha um sítio onde se sente bem a ler, porque é o sítio de ler. Eu tinha muitos alunos que diziam, eu não tenho sítio para ler. Que engraçado. E portanto vamos procurar uma maneira, não é dizer, vais obrigado, agora vais para a biblioteca. É uma maçada, porque ele nem quer ler, nem quer ir para a biblioteca. Precisa encontrar o sítio onde a pessoa se sente bem a ler. Se gosta muito de ler, isso lê em toda a parte. Pois é isso, por isso é que eu perguntei, eu também tenho isso. Mas eu às vezes tento na sala dizer aos meus filhos, então agora venham aqui para o pé da mãe para ler um bocadinho. E eles preferem no quarto, na cama. Por exemplo. Por exemplo. Tenho que lhe contar uma história de quando eu era da idade dos meus filhos, eu e os meus irmãos, tenho 2 irmãos rapazes, nós tínhamos um privilégio maravilhoso, porque a minha mãe, uma vez por mês, dava-nos um livro. E então era sempre uma aventura, claro. Aos meus irmãos, eu também lia a Alice Vieira, claro. E então era, pronto, realmente crescemos consigo, e que giro que estar aqui consigo, que bom. Vamos então conhecer a leitora. Dos livros que escolheu, claro que foi para os grandes autores, aliás tem graça, porque das suas escolhas 3 são Nobel da Literatura. O Garcia Marques, pronto, os Maias, como o seu favorito de sempre, disse a Ana Maria, mas eu já estou aqui a saltar alguns. Garcia Marques com o Amor nos Tempos de Cólera, mas depois falou-me num que foi inédito neste podcast, que é o do Amor e Outros Demónios. Eu julgo que o título é exatamente assim. É um livro que não é muito grande, do Garcia Marques, e que foi uma surpresa, porque ele realmente, aquela escrita é arrepiante, não é? Até pela simplicidade, pela clareza, pela força, quer dizer, é um escritor extraordinário. Mas neste, ele começa a história tendo sido chamado, não sei se é verdade, se é uma história verdadeira, ou se... Era uma lenda. Ou se é uma lenda. Dizem que é uma lenda que ele ouviu na infância e que depois, como jornalista, foi investigar. Foi investigar. Que era ia ser exumado o cadáver de uma rapariga e os cabelos dela tinham continuado a crescer depois de morta, e tinha cabelos ruivos até aos pés. Quer dizer, é uma imagem que já não largamos mais, não é? E depois todo o enredo se passa numa casa, a maioria do enredo, não é? Que é Paredes Meias com uma casa de loucos, com um sítio onde vivem loucos, não é? E o rapaz da família apaixona-se por uma louca. E, portanto, o pai diz que ele de forma nenhuma pode casar com uma louca, não é? Ele diz uma frase que a minha mãe também costumava dizer, bastava ter escrito esta frase para ter valido a pena escrever o livro, que ele dizia, os loucos deixam de ser loucos se alguém entender suas razões. Que giro! É uma frase muito gira, porque de facto o que nós temos a fazer neste mundo com loucos ou sem loucos é entender suas razões, até depois poder combater, enfim, contrariar ou ajudar a fazer ver melhor ou refletir, mas é uma frase básica para o entendimento humano. E não só para os loucos, não é? E não só para os loucos, ou também para os loucos. Que maravilha. Mas é um livro magnífico e ainda por cima aconselho vivamente, porque ainda por cima há pessoas que têm pouco tempo e o livro não é muito grande. Mas como todos os do Gabriel Garcia Marques, é arrebatador. E dizem que era uma miúda que aos 12 anos foi mordida por um cão
e que assim dizia, contraiu raiva e vai ser internada eles chamaram aqui um convento na pesquisa que eu fiz, e que depois há um que se apaixona por ela, que é um padre. Pois, exatamente. É muito giro. Ele vai buscar relações muito fortes sempre. Aliás, há um outro livro, quer dizer, as pessoas todas falam do 100 anos de solidão, que é um grande livro, mas eu prefiro, por exemplo, O Amor nos Tempos de Cólera, porque tanto quanto me lembro, é o único relato de um amor que não cede a nada, não é? É um homem que ama uma mulher, ela casa com outro, e ele espera a vida inteira, e a certa altura a mãe diz-lhe, mas muito triste, de o ver sempre triste, devias fazer uma lista das raparigas com quem já tiveste uma relação. E ele disse, mãe, eu já fiz, foram 600, não é? E em todo caso ele continua a chorar por aquela que acaba por poder ter quando já são velhos e ainda assim com o mesmo amor. Não conheço amores assim, não é? Eu própria e a minha mãe fazíamos muita questão de que o amor quando começa, quando acaba, não é? Portanto, tive muitas paixões na vida. Ainda bem. Foi, mas há pessoas que ficam sempre, mas o primeiro, não, para mim e para a minha mãe, não, quando acaba, às vezes demora um bocadinho a sanar, mas aquilo é uma história muito, muito forte e muito bela, não é? E portanto, de uma coisa positiva, de uma pessoa que acredita que um dia vai ter aquela mulher e acaba por ter, não é? Sim, fez 50 anos de espera, foi sim, exagero, uma coisa não é? assim. O Amor nos Tempos de Cólera, e então este aqui inédito neste podcast, Do Amor e Outros Demónios, assim o mais pequenininho, escrito em 94 então, pelo Gabriel Garcia Marques. Este único não Nobel que me escolheu hoje, mas também muito conceituado, Érico Veríssimo, com O Tempo e o Vento. Olha, o Érico Veríssimo é um autor que teve um êxito extraordinário na primeira metade do século XX e que escreveu muitos livros que estão bem escritos, mas que ficaram datados. Mas ele é aquele tipo, que há mais escritores assim no mundo, não é? Em que escreveu uma obra variada que depois fica datada, e há um livro que se destaca de todos os outros, que é O Tempo e o Vento, não é? São 4 volumes, os 2 primeiros são um assombro, os 2 últimos já não são tão bons, mas talvez não fosse possível fazer 4 livros com aquele nível, não é? Portanto, nós assistimos no Tempo e o Vento ao crescer do Rio Grande do Sul, não é? A estruturação da sociedade, mas ele faz isto através de pessoas, não é? Ele faz isto, não é através da história. A história está lá, mas nós conhecemos tudo o que se passa através de gente. As personagens, a Ana Terra. Ana Terra é qualquer coisa de extraordinário. O Capitão Rodrigo. Cambará, exatamente. Pois, Cambará, que era até obrigatório no Brasil. Mesmo que não lessem mais nada, tinham que ler, aqui há uns anos, não é? Que tinham que ler esse capítulo do Capitão Rodrigo, que é uma primor de escrita e de força, e da pessoa conhecer aquele homem e de o estimar com todas as suas qualidades e os seus defeitos e de nunca o esquecer, não é? E outra figura também muito importante, que é a Dona Bibiana, não é? Que é uma figura forte, que eu muitas vezes, quando como feijoada brasileira, estou a ouvir, eu li este livro, tinha 30 anos, vou fazer 80, não é? Fantástico. Estou a ouvir a Dona Bibiana a dizer, gosta de tudo, quer também banana frita, quer dizer, eu passei a pertencer àquela família, a estar lá com eles. E há outra personagem, algo perturbante, que é a Luzia, a quem ele, enfim, chama até Niagua, que é uma sádica, não é? Mas está muito bem esgalhada, vamos lá, não é? Muito bem posta na nossa frente, a gente odeia, não é? Mas é uma coisa, enfim, como no E Tudo o Vento Levou, aquela mulher fantástica, não é? Cheia de força, não é? Aquela mulher é incómoda, não é? Mas é muito bem feita, muito bem descrita, muito bem trabalhada, não é? E, portanto, há poucos escritores no mundo, nós todas lemos muito, mas ficarmos a pertencer a uma família não é de todos, não é? Até porque não é possível, não é? Sim. Mas, por exemplo, como a minha geração, eu julgo que foi a última geração que em bloco amou os Maias, não é? Na minha geração, o Carlos da Maia é um parente que é de todos nós, não é? Como o Afonso, o tio querido que todos nós, o avô Afonso da Maia é aquele velho que todos amamos e que tem uma dignidade e uma coerência absolutamente extraordinária e portanto é inesquecível. Agora é mais complicado para as novas gerações. É o ritmo, eu acho que é o ritmo, sobretudo. O ritmo, algumas palavras que caíram em desuso e que às vezes perturbam a leitura. Mas Rodriguinho, e o excesso, não é excesso, mas sim, a descrição. Sim, aquela primeira descrição do ramalhete, que é muito longa. Famosa, magnífica, mas que a nós,
que nascemos na primeira metade do século XX, não é? Era super sugestiva na geração atual e da maneira como vivo, que era, então, e o que é que vai acontecer aqui, não é? Exato. Vamos para a frente. Exatamente. Mas pronto, de qualquer forma, para muita gente foi, e para os que ainda conseguem penetrar na obra, será também a mesma coisa, há o mesmo afeto por uns, o mesmo riso e a mesma ironia junto de outros, não é? E portanto realmente o Érico Veríssimo para mim, eu dizia sempre, é o autor do Tempo e o Vento e de outras obras, e de outra obra, é outro autor, não é? Sim. Aquilo que ele conseguiu. Ele também fez uma coisa que estava muito na moda e que eu julgo que prejudica agora a leitura de quem vive no século XXI, que foi, não começou no princípio e acabou no fim. Não é? Porque o Essa, por exemplo, com os Maias, faz o ramalhete e depois faz um flashback e depois vai a direito, não é? E isso não causa grande perturbação ao leitor. Sim. Mas o Érico disse-me, não, salta, ora está numa época, ora está noutra, no primeiro volume. E depois no segundo volume já faz tudo seguido. E, portanto, as pessoas hoje não têm, digamos, chamemos-lhe paciência para estar aos saltos no tempo, não é? Mas é realmente um grande livro. E outra coisa extraordinária, o que eu investiguei, eu só cheguei à conclusão de uma trilogia que é o Continente, o Retrato e o Arquipélago. Sim, o Arquipélago tem 2 volumes, ou pelo menos eu tenho em 2 volumes. Exato, ok. O Arquipélago sente-se que ele já, quer dizer, vai continuando a história. Eu tenho um genro que é um grande leitor e é com quem eu partilho leituras que já não posso partilhar praticamente com mais ninguém da idade dele, mas ele é um grande leitor e disse-me, mas eu disse, olha, que estes 2 últimos livros não são tão bons como os 2 primeiros. Ele disse, mas eu quero ler porque quero continuar com esta família, e é exatamente isso, com aquela gente que ganha quase cheiro, compreende, que estão aqui connosco, estão aí sempre e ficam connosco para sempre, não é? Pois, e são várias famílias, portanto, o que a Ana Maria explicou melhor, são várias relações familiares, a família Terra, Cambará e Amaral, e depois então há os temas de política, de guerra, de identidade gaúcha, e são quase 200 anos a história do Rio Grande do Sul. Exatamente. Mas contado pelas famílias. Exatamente. Mas eu queria dizer que achei agora extraordinário é que a Ana Maria lembra-se. Até do nome dos personagens se lembrou. Mas isso é inesquecível, não é? É o mesmo que eu não me lembrar do nome da minha tia-avó, quer dizer, são pessoas com quem eu conhece, que eu conheci, que eu amei, que eu pensei que horror vai morrer, que me interessei porque oxalá que resulte, que coitada, afinal do marido tem uma amante. Quer dizer, foi um enredo de que eu faço parte. Aliás, isso é engraçado porque a partir de uma certa idade, nos clássicos, e eu já posso considerar esses do princípio do século XX clássicos também, como os do século XIX, nós relemos mais facilmente, se quisermos, os livros que amamos, porque também lá estamos, não é? Eu estou lá dentro, estou lá eu mais nova, deslumbrada, não é? Com tudo aquilo. E então sonhei durante muitos anos ir ao Rio Grande do Sul, mas agora já não quero ir. Não é? Já passou. Agora, não, é que agora já não encontraria nada. Já não é o que era. Já não encontraria nada, não é? Mas aquela força daquelas personagens é que nos dão a história, e isso é uma arte que pouca gente tem mesmo. Uma coisa que eu me queixava, mas que percebi com este podcast que é muito comum, que é, até eu lembro-me se gostei ou não do livro, mas esqueço-me da história. Sim. Portanto, é impressionante, ainda para mais quando disse, com a diferença de 50 anos, ainda se lembrar, que é mesmo... Não, há coisas muito fortes, eu não tornei a ler esse. Os Maias, não releu? Não. Os Maias reli, às vezes não todo, não é? Mas uma parte, por exemplo, uma parte extremamente agradável dos Maias de reler é a parte que está o avô com o neto pequenino em Santa Olávia. Não sei se leu. Eu li, mas já não me lembro, lá está. E era então a altura em que o Essa dá àquela família o prazer de estar tudo bem, não é? E então está também o tempo, que ele faz muito isso, nos momentos de angústia chove e há tempestades horrorosas, nos momentos bons está um tempo lindo. Até te sei uma frase de cor, quando as pessoas dizem que é preciso um vocabulário muito, muito trabalhado para as crianças, eu digo, então o Essa de Queiroz, que fez obras maravilhosas, usa as palavras mais simples. Ele diz, por exemplo, a luz fina e larga de abril, naquele primeiro dia bonito de primavera em Santa Olávia. Portanto, não está aqui nenhuma palavra que não saia do normal, não é? Comum. A maneira como ele as conjuga e o que nos está a dizer é que é extraordinário, não é? Que maravilha. Os Maias e o Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo, que antes de se dedicar à literatura trabalhou como farmacêutico e professor de inglês. E é muito engraçado como é que ele descreveu o Tempo e o Vento, que eu ao princípio nem acreditava, não é? Ele estava a trabalhar não sei onde e havia uma barulheira tremenda, não é?
E ele estava num canto com os seus papéis a escrever, e não havia esse chiqueiral que se passava ao lado, não é? Consegue Ele conta abstrair. umas coisas autobiográficas, conta como é que escreveu aquilo. Portanto, foi realmente uma coisa que explodiu nele. Vem de longe, vem do próprio Rio Grande do Sul para dentro daquele escritor. E já agora deixe-me referir outro que eu também classificaria assim, um escritor que fez uma obra, que está aqui num cantinho, e que tem um grande livro, que é o Alves Redol com o Barranco de Cegos. Alves Redol Com o Barranco de Cegos. O Barranco de Cegos não tem nada a ver com o resto da obra dele. É um monumento que eu também já passei ao meu genro, que adorou. Olha, vou aqui anotar e deixo no descritivo deste podcast. O Eurico Veríssimo, que também é autor de literatura infantil, e o mais conhecido é o Olhai os Lírios do Campo. Sim, mas não é bem infantil, é mais juvenil. É um rapaz que vai para um colégio interno e há um amigo, e depois há um professor que é homossexual, mas ele tem mais sorte, porque, diz ele, não é? Porque há uma professora que se mete com eles, quer dizer, é mais as questões da juventude num colégio interno, não é? Isso foi também um êxito monumental, porque eu agora suponho que as pessoas já não leriam, não é? Pois, eu não conhecia. Portanto, Olhai os Lírios do Campo, fui ver à net, há uma edição portuguesa, ao Clube do Autor, com o prefácio de Alice Vieira. Sim, mas se por acaso, a Alice Vieira era muito fã do... Sim, era e certamente é do Eurico Veríssimo. Se nunca leu, Mariana, um dia pegue no Tempo e o Vento e leia o certo Capitão Rodrigo para perceber melhor o que é que eu lhe estou a dizer. Está bem, o Capitão Rodrigo, aqui do Tempo e o Vento. Do Tempo e o Vento, primeiro volume. E vou ao Continente e vou deixar aqui também o descritivo neste episódio. Depois, outro original, mais um prémio Nobel, Saramago, mas trouxe-me um livro também inédito neste podcast. Saramago já foi escolhido muitas vezes, há um ensaio sobre a cegueira, há os Levantado do Chão. Boa. Foi o primeiro livro que eu li do Saramago e foi a altura do boom, não é? Ele tinha escrito uns livros que não tinham tido sucesso nenhum, como toda a gente sabe, não é? Depois, de repente, faz o Levantado do Chão e o país inteiro abriu a boca, não é? E realmente a história é extraordinária, o livro é extraordinário e relata-nos, traz para nós as populações do Alentejo, que viviam muito mal, como também se vivia muito mal, a gente pobre no norte, mas no norte era diferente, porque todos tinham qualquer coisa, não é? No norte, uma pessoa, por muito pobre que fosse, tinha a sua horta, tinha a sua casinha, tinha, enfim, maus momentos, tinha maneira de resolver os seus problemas, enquanto que numa terra de latifúndio a população não tinha nada e, portanto, há ali uma massa de gente que sofre imenso, que se tornavam conhecidos de todos nós, porque se revoltavam, porque aderiam ao Partido Comunista, porque iam presos, porque faziam greves, porque temos as Catarinas Eufémias, tudo isso, não é? Que era uma coisa, por um lado, assustadora, porque a maioria das pessoas não queria o comunismo, não é? E não queria as ocupações que houve depois nas terras e não queria nada disso, portanto estava ali assim, digamos que uma bomba relógio, não é? E que ele realmente põe diante de nós com uma dignidade, quer dizer, é impossível que a pessoa não sinta uma extrema simpatia por aquela gente, o desejo de que a vida deles mude, não é? Mas ele consegue também, como o Eurico Veríssimo, que a pessoa se fixe numa determinada família ou num determinado homem. Era a família mau tempo. Família mau tempo. E nas pessoas que sofrem e que conversam. E depois tem uma cena maravilhosa que é os anjos no céu, e ele era ateu, mas enfim, pronto, tal qual Garcia Marques, não é? Que estão no céu a correr e a olhar cá para baixo. É um momento sublime. E há outro terrível que é a pida a torturar um homem e a descrição é feita pelas formigas. Ora, isto facilmente cai, se não fosse um grande escritor, formigas a descrever uma cena de tortura seria uma badalhoquice. Sim. Divinal. Seria má fantasia. E depois, neste livro, é que ele inaugurou aquele estilo de não ter a pontuação tradicional, não é? E isso foi realmente um boom, não é? E as pessoas que leram o Levantado do Chão, maioritariamente, não têm dificuldade em ler, portanto, navegam ali. Agora, não sei
como o mundo mudou, não sei, para as novas gerações se aguentam navegar naquele texto com a facilidade com que nós navegávamos. Ouvi muitas vezes o Saramago, o meu marido era o maior amigo dele e o editor, não é? Andámos muito com ele, e ouvi-o várias vezes dizer a pessoas que não consigo ler os livros, e ele dizia, leia em voz alta porque isto é o ritmo da oralidade, não é? Mas eu não tive que ler em voz alta, ficámos todos maravilhados, inclusivamente pessoas muito da direita e muito conservadoras, como pessoas da minha família, ficou toda a gente maravilhada com aquele livro. E depois vem o que eu acho que é a obra-prima, mas eu no Saramago não digo que ele é um homem com um único livro muito bom e os outros normais, não. Tem vários muito bons, e um deles, para mim, é o Memorial do Convento, não é? O Memorial do Convento é uma obra... Eu tinha uma colega minha, de professora, que dizia... o Memorial do Convento é um monumento tão imponente como o próprio convento, não é? Porque realmente é qualquer coisa de extraordinário. Sim, eu acho que ainda é leitura obrigatória, eu li no liceu. Convento de Mafra. Sim, o Convento de Mafra. Eu não sei se agora fazem um disparate, na minha opinião, mas... dar opinião é livre, não é? Ora bem. Se é entre há muitos livros de Saramago, eu acho que nem do Saramago, nem de autor nenhum devia ser um autor obrigatório, igual para todos, não é? Pois ler Saramago, com certeza, vamos ver qual é o livro que lemos com esta turma, que é completamente diferente da outra, mas não sei se com estes alunos, não é? Com estes alunos. Hoje em dia respeitamos mais as diferenças, estamos mais cientes delas, mas continuamos, pelo menos no sistema educacional, não é? A tratá-los como carneirinhos. Não, mas é inútil, quer dizer, porque primeiro uma coisa é o que se lê na aula. Pronto, mas na aula não se lê muito porque não tem tempo. Depois manda-se ler em casa e eles leem resumos. E, portanto, estamos no jogo de enganos, que eu acho uma coisa detestável, não é? Mas realmente é um estilo diferente. E, por exemplo, há outro livro dele que eu gosto muito, que é As Intermitências da Morte. Sim. Que é de uma leveza. É extraordinário falar num tema... Enfim, que é uma coisa que todos temos certo, todos vamos morrer. Que não há morte, não é? Nesse livro não há morte. De repente não há morte, ninguém morre. Ninguém morre. Mas a morte anda procurando resolver o problema, não é? E ele conseguiu uma prosa de uma leveza extraordinária. Não é um livro muito grande e é um assunto sensível que talvez até os miúdos algumas turmas gostassem mais. Porque a premissa é incrível. É incrível. Eu tentei vender isso ao meu filho mais velho, que teve que ler O Ano da Morte de Ricardo Reis. E detestou, não? E não adorou de todo, mas dei-lhe a dica que tinha aprendido neste podcast, a dica que a Ana Maria deu: leia em voz alta. Em voz alta, sim. Engraçado. Mas o Ano da Morte de Ricardo Reis tem um problema grave para esta geração, e é bom que fique aqui registado e noutras vezes. Como dica construtiva, não é? Como dica, é que realmente nós estamos em 2021, portanto os anos 30 de Lisboa não têm sequer já, quer dizer, para nós que nascemos em 1940, os anos 30 estavam presentes, estavam ali, ainda havia a estética até dos móveis, dos bibelôs, das roupas, dos penteados, quer dizer, agora eles interessam-se tanto por isso e estão tão sensibilizados para os anos 30 do século XX como nós estávamos para os anos 30 do século XIX. E, portanto, é uma maçadoria. Aliás, essa é das histórias que eu acho um bocado... posso classificar assim: a prosa não pode ser melhor, a história é muito chata. E para um adolescente não está para isso. A história é aborrecida, enquanto que ele geralmente não faz histórias aborrecidas, faz histórias vigorosas, não é? Como é o Memorial do Convento, aquele casal, não é? A Belimunda e o marido, quer dizer, são figuras que a gente também jamais esquecerá. A sua memória é extraordinária, porque eu li o Memorial do Convento e eu não me lembro da história. Não se lembra de nada? Não me lembro. Do Baltazar, que queria subir, o Baltazar, que queria subir com uma passarola, como a do padre Bartolomeu Guzmão, e a Belimunda, que tinha a capacidade de ver as vontades das pessoas, via as pessoas por dentro, não é? Mas são duas figuras absolutamente espantosas e poderosas, e ele no Ano da Morte não conseguiu isto. Lamento imenso, pode ser politicamente incorreto. Não, é gosto. Há imensa gente que eu conheço que não conseguiu chegar ao fim. E são grandes leitores. Como o meu filho. Memorial do Convento, e neste caso a escolha da Ana Maria, levantado do chão do Saramago, isto que acompanha a tal família Mau Tempo, que a exploração dos latifúndios, e isto abrange o período de 1910 a 74, que inclui a Exatamente. Deixe-me dizer que é engraçado que o Saramago ia encontrar muitos nomes e até apelidos nos cemitérios, foi ele que me contou. Para se inspirar, né? Para se inspirar. E Mau Tempo veio daí? Eu julgo que sim, que era Mau Tempo, que era daí. Portanto, ele ia, como o Baltazar, 7 sóis e ela 7 luas, não é? A Belimunda 7 luas. Ele, não sei se ele encontrou no cemitério, mas disse uma vez, num jantar, não é? Sim. Que ia muito aos cemitérios de província, ver nomes invulgares
para as suas obras. Para se inspirar, que engraçado. Levantado do chão. E agora, mais uma escolha da Ana Maria, que eu fiquei toda contente, porque é das minhas leituras favoritas, eu já terei aqui recomendado com certeza, mais um prémio Nobel, o Mário Vargas Llosa, A Tia Júlia e os Escrevedores. É uma delícia, é uma delícia. Eu conheci o Mário Vargas Llosa com a Conversa da Catedral, que é um livro também que é escrito, quer dizer, quase cada parágrafo está num tempo diferente e, portanto, era um desafio, e nós tínhamos 20 anos e éramos todos grandes leitores, e sentir que aquilo para nós não oferecia dificuldade, e conversar sobre a história foi divertidíssimo, e fiquei fã. E depois li muitos livros dele, e esse tem várias particularidades, e uma delas que é importante é sabermos que a história é verdadeira, não é? Portanto, ele teve uma relação amorosa com uma tia mais velha, com quem casou, e que aliás lhe pede, e suponho que foi o que aconteceu na vida, dá-me 5 anos de felicidade e eu aceito casar contigo, não é? E assim foi, não é? Fantástico. E realmente isso dá muita força à história. Depois está escrito com uma leveza e com uma graça extraordinária. E depois inclui no livro teatro radiofónico, que fez parte da infância de todas as pessoas que viveram a primeira metade do século XX, como é o meu caso, não é? Havia imenso teatro radiofónico. E as pessoas adoravam o teatro radiofónico. E a maneira como a minha mãe fez teatro radiofónico. Que giro. Minha mãe era atriz. Minha mãe era atriz, mas só foi atriz muito depois. Ela tinha muito talento, mas quando foi casada com o meu pai, nos anos 40, Deus nos livre que pudesse ser atriz. Depois o meu pai morreu, depois casou com o meu padrasto, que eu adorava, ele foi um pai para nós, e então vivia em Salvaterra, um ambiente ainda mais conservador. Mas, portanto, teatro não podia fazer. Agora, teatro radiofónico ninguém havia. Ela tinha uma voz ótima e depois contava-nos o que fazia, por exemplo, para simular passos no parque, era papel de seda, mas focavam com as mãos. Que giro. Quando ela tinha que fazer, que estava muito ofegante, tirava os sapatos e ia a correr até ao fundo do corredor e vinha os barulhos, agora bate a porta, pá, estava lá um companheiro para tirar com a porta. Quer dizer, que se divertiam a ver e nós divertíamos a ouvir. Não sei se alguma vez ouviu falar num folhetim de rádio, um teatro na rádio, que era a Coxinha do Tide, já nunca ouviu? Não. Eu tinha os meus 11 anos, talvez. Toda a gente ouvia, as empregadas, toda a gente tinha empregadas domésticas, as pessoas, tudo que estava livre, que era feminino, ouvia essa história que se chamava A Força do Destino, que era uma peça feita especialmente para a rádio, mas como a rapariga principal era coxa, e era patrocinado por um detergente chamado Tide, toda a gente chamava aquilo a Coxinha do Tide. E então foi muito engraçado, porque a gente ouvia e tal, não sei o que mais, e discutia-se aquilo no dia seguinte e tal. E muitos anos depois, já eu no segundo casamento, não é? Estava a ver televisão e vejo a rapariga que estava a contar que foi o seu maior êxito como atriz, como radioatriz, mas que aconteceu uma coisa que na altura não foi muito divulgada, é que a certa altura correu a notícia de que ali há um casamento. E então a igreja encheu-se de uma multidão para verem a Coxinha do Tide e desbandou furiosa porque ela não era coxa. Que maravilha. Portanto, quer dizer, ter 20 anos é bem melhor do que ter 80, mas ter vivido vários mundos, ter percorrido vários mundos, ter assistido, saber como é que era o mundo com os anos 40, 50, 70, depois a grande modificação dos anos 60, depois os 25 de Abril, depois tudo o que se tem passado, também é uma riqueza, compreende? Com certeza, maravilha, É. maravilha. Eu lembro de uma atriz brasileira, não me lembro do nome dela, há muitos anos que fazia uma telenovela, lá está, porque eu também sou dessa geração, não é? Que eu aguentava 24 horas para ver o episódio seguinte, hoje em dia os miúdos carregam no próximo, não é? Next, claro. next. E ela dizia que ela fazia de vilã e que era abordada na rua, isto no Brasil, com maldade, por ser vilã. Por ser mal, claro. Acreditavam que era má. O meu irmão, que fez telenovela em Portugal, o José Martinho, não é? Houve uma novela em que ele fazia de Padre Carlos e toda a gente adorava o Padre Carlos. E ele então, um dia, foi com as minhas outras irmãs a Fátima, e quando estava a chegar, parou uma caminhonete de uma excursão de senhoras assim de idade do norte. Quando saíram, correram para ele: Padre Carlos, é assim que eu me quero confessar, eu não me confesso a mais ninguém. Isso dava uma ótima história se ele tivesse uma ótima história. continuado em personagem.
Que maravilha. A Tia Júlia, o Escrevedor. Para quem ainda não leu, recomendo também. Eu lembro ao início, achei um nadinha lento e depois, pronto, depois lá se apanha. É muito engraçado. Isso é o problema das gerações. Nós não tínhamos tanta pressa. Pois. Não tínhamos tanta... A vida era muito mais calma. Mas isso depois também ganha um ritmo e depois, sobretudo, o Varguinha, não era o que escrevia porque são duas histórias aqui alternadas. É o affair do Escrevedor com a Tia Júlia e as radionovelas que ele escreve. Que era delirante. Isso também. E mesmo para quem não é deste tempo. Neste que também há um amor incestuoso. Salvo erro é neste livro do Vargas Llosa, Dois Irmãos, que se amam. Lembro. Eu julgo que é neste livro, não tenho a certeza, eu me lembro vários deles. O que eu não posso contar, que é o final. Que é maravilhoso, eu não posso contar para não ser spoiler. Para não estragar. Para não estragar, mas isso é que eu me lembro que tinha a ver com as novelas da rádio. Isso agora neste não me estou a lembrar. Mas era engraçado dizer uma coisa, que nos livros do Camilo Castelo Branco, o que perdurou foi o amor de perdição, não é? Sim. E toda a gente acha que é porque a história é verdadeira, que não é. Não é? Quer dizer, o Simão Botelho existiu, era tio dele e esteve preso na cadeia da relação. Mas a Teresa Albuquerque nunca existiu, é da cabeça dele, não é? Mas eu também estou convencida que isto é baseado numa história real. Mas não é. O amor de perdição. O amor de perdição que ele escreveu em 15 dias. Escreveu em 15 dias. Na prisão. Não era por causa desse Esteve crime. lá um tio dele chamado Simão Botelho, não é? Que depois foi efetivamente degradado para a Índia porque fez 30 por uma linha. E ele pegou nessa personagem, imaginou a menina que não existe, a Teresa Albuquerque não existe, não é? Mas toda a gente, como o Simão Botelho existiu e foi degradado para a Índia, e é assim que acaba o livro, não é? Toda a gente julga que aquela história é verdadeira. Assume a minha ignorância. E, portanto, eu também julgava que era, mas não é. Agora fizemos um trabalho longo sobre ele. Mas ele próprio dá uma explicação porque é que aquele romance perdurou mais do que os outros, e ele não pensa que é isso, porque ele sabe que não é verdade, não é? Diz que é pela simplicidade da linguagem, pela maneira como articulou as peripécias. Ele tem uma frase muito gira, que agora eu não consigo reproduzir, mas é a lhaneza da linguagem, portanto a simplicidade da linguagem, o não fazer filosofia, o estar sempre a contar a história, mas enfim, as pessoas também se agarraram muito à história, porque pensaram que sim, coitadinha, ela morreu no convento a chorar pelo seu amor, não existiu. E ele escreveu na prisão. E ele escreveu na prisão em 15 dias. Em 15 dias, eu lembro-me disso. Ele era super criativo, é uma personagem, ele próprio é uma personagem. E a Ana Maria estava a dizer que fizeram um trabalho sobre isso, vai estar publicado? Nós fizemos digamos que uma mini biografia sobre o Camilo Castelo Branco para a imprensa nacional, e ficou, uma pessoa não estou a gabar, não é? Foi uma coisa pequena para qualquer pessoa poder ler e ficar com uma ideia geral sobre o que é que foi a vida daquele homem e como é que ele era. Acho que saiu bem, vamos lá, saiu bem. Imagina, ambas gostamos muito do Camilo. E é fácil, porque ele teve uma vida de tal forma aventurosa que basta fazer um resumo, que seja lá como for o resumo, fica interessante, não é? E é uma coisa pequenina, tem para aí 30 páginas ou coisa que. E mais um trabalho em dupla. Chama-se Camilo Castelo Branco e depois subtítulo Amores de Perdição. Amores de Perdição. Boa, fica aqui também a recomendação. E a Isabela Alçada virá cá em breve também a este podcast do Mário Vargas Llosa, a Tia Júlia e o Escrevedor, e tantos outros. Eu agora tenho, tendo em conta, enfim, não é bem tendo em conta a leitura que a Ana Maria é, porque não lhe trago um prémio Nobel. Não é preciso. Não, mas nem um clássico, trouxe um livro mais recente, contemporâneo. Eu quando não gosto de um livro, não digo, não acho simpático, portanto não digo. Neste caso, vou dizer que não adoro a capa. Isto para quem se assustar com a capa ou quem achar o mesmo, que não se assuste. É de uma autora americana que já ganhou com outro livro o National Book Award, a Sigrid Nunes. Qual é o teu tormento? Muito obrigada, que não conheço. Eu não lhe dei, estou aqui a mostrar à Ana Maria, não lhe dei porque vou só ler aqui. Todo o ser humano tem necessidade de falar sobre si e de ser ouvido. É com esta convicção que a mulher que aqui nos narra olha em redor, presta atenção às histórias das pessoas, que se questiona sobre as suas dores. Quando toma conhecimento de que uma amiga que não vê há longos anos está internada com uma doença, visita e aceita partilhar casa com ela e acompanhá-la até ao fim. Conversam, riem, leem, veem filmes, recordam a juventude e as relações mais ou menos complicadas dos seus passados, produzindo uma reflexão comovente, polvilhada de humor e de crítica social. Pronto, isto continua, mas muito achei que muito obrigada. Achei que podia ser o seu género. Muito giro.
Realmente a capa não será a coisa mais maravilhosa. Não é? Parece pena. um romance japonês sobre gatos. É um pouco estranho, exatamente. Mas às vezes os artistas sabem como são, não é? Pronto. Mas realmente o tema acho muito interessante. E se diz que a escritora é boa, vou ter Diz que sim, eu também ainda não li, mas comprei para mim, porque fiquei cheio de vontade de ler este livro, tem ótimas críticas. E digo mal da capa, não é dizendo mal, é só na verdade, para elogiar o livro. Sim. Não vão pela capa. Qual é o teu tormento, da Sigrid Nunes? Que maravilha, Ana Maria, foi tão bom. Muito obrigada, adorei estar aqui consigo e conversar sobre livros, é uma coisa ótima sempre. Não é? É sempre, e obrigada por ter vindo. Obrigada pelo convite. Obrigada a quem nos ouve. Para a semana há mais.